Boa noite, sejam bem-vindos. Está começando agora mais um Fala Ousada e hoje eu vou entrevistar a Cristina Abraão, ela que já morou na Europa, na Itália, na Alemanha. Vou chamar ela aqui, vamos lá, Cristina. Eu acho que a entrevista hoje vai ser show, hein? Dá para vocês tirarem bastante dúvidas, quem está querendo morar fora. Cristina, eu já mandei o convite aí para você. Recebeu? É só você apertar aí, aceitar. Aguardando, clica. Cristina, cadê você, Cristina? Cristina. E aí, gente? Se tiverem perguntas, pode mandar, tá? Cristina, você não recebeu, não? Vou cancelar e enviar de novo, hein? Cadê ela aqui? Mandar de novo. Cristina, mandei para você. Oi, Aê! agora. Aí agora a gente se ajeita na câmera para não cortar cabeças. Pois Não é, queremos menina, eu cabeças não, cortadas. eu não sou boa nisso. Nada, ser boba. Só um Aí, bate-papo. Show. isso, meio tortinho, mas tá bom. Não, tá show de bola. Bom, gente, essa é Boa Cristina, noite. Cristina Abraão. Para quem não conhece e é daqui de Rio Bonito, Cristina é filha do nosso saudoso Leito Abraão. Muitas saudades dele, né, Cristina? Nossa, uma Com figura certeza. emblemática aqui de Rio Bonito. Para quem não é de Rio Bonito, Leito Abraão é uma daquelas figuras tradicionais de uma cidade de interior, dono de uma loja tradicional de uma cidade de interior que todo mundo conhecia ele. Infelizmente, perdemos ele para a Covid esse ano. Para a Covid. É ano Verdade. passado, né? Ano passado, É, em mas agosto. isso. Mas é Tá no isso bom aí, lugar. vida que segue, é isso aí. Isso Então, aí. eu convidei Cristina porque Cristina já morou fora do país e ela também depois abriu uma agência de turismo, né, e tal. Então ela tem condição de dizer da experiência dela que foi morar fora. Não foi agora, já foi há um tempo, mas eu queria que ela contasse essas histórias assim que só um brasileiro consegue comparar de fora para cá. Então, vamos começar. Cristina, a primeira coisa que eu quero que você diga para todo mundo é aonde você morou e quando, em que data foi cada um dos países. Então, vou falar assim, para ser assim, um pouquinho, situar um pouco a história. Em 95, eu fiz o meu passaporte italiano. Eu tenho a dupla cidadania, né? Sou ítalo-brasileira. Através de um amigo italiano, não, faz essa documentação, é importante você fazer, porque nunca se sabe o dia do amanhã, Uhum. né? Então, é uma coisa que é muito assim útil para quem pensa em sair do país ou ter essa possibilidade, né, de estar aqui, de viajar, sem ter que passar por determinados trâmites, né, tendo uma dupla cidadania, seja qual for. Você Né? tem É um pouquinho descendência italiana por parte de mãe, não é isso, isso? por Tá, parte de mãe, a família Secarelli de Rio Bonito. certo. Apesar de eu ser filha só do pai, porque o meu nome é só Abraão, é Nazaré Cristina Abraão, né? O Secarelli não entrou, mas eu tenho sangue Secarelli também. Essa Uhum, mistura aí. Enfim.
Então você tirou E a aí cidadania, o passaporte. fiz a cidadania italiana, Uhum. né, todos os documentos necessários que exige o consulado, É um né, trâmite muito passando. demorado, é muito difícil? Depende, depende. Eu fiz isso em 95, 94 para 95. Muita coisa pode ter mudado, talvez até se tornado mais difícil do que era, Tá. né? Tipo assim, você tem que comprovar a tua ligação com o teu ascendente, Uhum. né? No caso, o meu avô, a família dele, né, Secarelli, veio para o Brasil pós-guerra, vieram morar aqui em Rio Bonito, lá na Serra do Sambê, do outro lado da Uhum. serra. Essa história aí, algumas pessoas conhecem, outro dia também já foi falado. Tinha uma colônia italiana lá na serra, né, Uhum. onde todos moravam, enfim. E então eu, com essa documentação que eu tinha dele, né, um papel de batismo, da onde ele foi, da onde ele nasceu. Com essa documentação dele, eu fui buscando, né, as minhas origens, no caso, Uhum. né, dele, do casamento dele com a minha avó, depois o nascimento da minha mãe, até chegar a mim, Uhum. né? E tudo o que era exigido pelo consulado, né? Todas essas documentações originais você tem que buscar, você tem que tirar, né? Uma validade de 6 meses, essas certidões. Você tem que, no caso, foi possível porque meu avô não se naturalizou brasileiro, e a Hum. partir do momento que você se naturaliza, no caso, se ele tivesse feito isso, eu não poderia. Né? E tem um Ah, período também que você pode fazer ou não. Agora eu não me lembro muito bem. tá. E aí eu consegui juntar toda essa documentação, fazer, comprovar que ele não tinha se naturalizado, né? Você manda uma carta para um departamento, na época para Brasília, eles te retornam, enfim. E apresentei no Na consulado época era carta. é, após ser traduzido, né, para o italiano através de um tradutor juramentado pelo consulado. Uhum. Enfim, aí dei entrada. Dei entrada automaticamente. A minha mãe também se tornou uma cidadã, né, porque Hum. passou por ela, e eu também. Né? Entendi. Meus irmãos até hoje não fizeram, né, a dele. Né? Cada um pode fazer, cada um tem que dar entrada na sua cidadania. É Uhum. mais fácil porque agora eu já tenho o código da família, então fica mais fácil. Entendi. Para Mas, quem pensa ah, em fazer, desculpa, eu acho que quem tem essa possibilidade, seja qual for, eu acho interessante buscar isso, entendeu? era isso que eu ia te Porque perguntar. é, Se você, quando fez, você já estava pensando em ir ou você tirou para facilitar a vida caso você quisesse viajar? Sim. então, acho que começou mais ou menos com essa intenção de querer viajar. Ah, entendi. Na época, eu não morava em Rio Bonito, Uhum. morava em Cabo Frio, Tá. né? Era funcionária pública e estava assim. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta, né? Gosto de movimento. Aventuras. Então, de certa forma, um pouco de aventura. Então, eu estava um pouco insatisfeita, né, com o trabalho, Uhum. pessoas que você ouve, porque a gente costuma ouvir muito as pessoas reclamarem de uma situação. Ah, tô ganhando pouco, tá ruim isso, não gosto de fazer isso, enfim. E não tomam uma atitude, não buscam mudar isso. Né? Uhum. Então, se a gente está insatisfeito com algo, a gente tem que tentar melhorar isso. E em Sim. busca de algo que te traga motivação, que te traga Uhum. prazer. Né? Porque o importante é a gente fazer as coisas também com prazer. Sim. Né? E então foi o que eu fiz. Surgiu uma oportunidade através desse caro amigo que me estimulou a fazer minha cidadania, que é o Giuseppe, lá Hum. de Morciano de Romanha.
Você lá na já tinha esse Itália. amigo que morava lá? Já, ele morava 6 meses lá, 6 meses aqui na época, é meu Ah, vizinho. entendi. Então ele, não, Cris, vamos, faz, não sei o quê, busca isso. E hoje, até hoje, eu digo que ele é meu irmão, meu amigo, meu tio, meu padrinho, digamos assim, sabe? É uma pessoa muito querida, faz parte da família, digamos assim. Mas Então você me não disse até agora estimulou. para onde você foi. Você foi para a Itália, mas você foi para mais lugares. Na- Não, eu fui para a Alemanha. Eu tirei passaporte, fiz a cidadania e consegui um trabalho na Alemanha com o primo dele lá. Quando eu Uhum. fui para lá, em 96, né, a primeira vez que eu fui, de 6 meses, para ver como é que era, fazer uma experiência, eu falei Sim. assim, bom, vou tomar uma atitude, peguei licença sem vencimento do meu trabalho e viajei. Uhum. Fui para Milão, de lá eu fui com amigos de carro, atravessando toda a Itália, o restante, toda a Alemanha, para chegar mais ao norte da Alemanha, na cidade de Grumitz, onde eu morei e trabalhei por 5 meses, mais ou menos. Uhum. Né? Fica no mar, de frente é a Dinamarca, também lá no finalzinho, uma cidade turística também, e que foi assim uma experiência que eu me propus a fazer muito assim gratificante, Uhum. porque quando a gente pensa em sair do país, né, a gente às vezes não avalia muito bem o que vai fazer ou o que vai passar, né? Aí vem essas experiências de vida, Uhum. né? O que você vive, o que você conhece, né? Eu digo que foi muito duro. Eu trabalhei 5 meses direto, 12, 13 horas por dia, numa gelateria italiana. Foi assim, uma mudança radical. Você Uhum. sai do seu país, da sua casa, toda a comodidade, trabalhando pouco, de certa forma, né? Você pode até se estressar e tudo, mas nada comparado ao que é você enfrentar uma vida fora, Um serviço entendeu? burocrático, que era o que você tinha, né? O que eu tinha na época, né? E aí, bom, como é que fica? Mas peraí, Né? Eu tô rapidinho. aqui. Mas Ah, peraí, vamos contextualizar a história. Quando você já sim, tinha esse amigo que você conhecia aqui, que era italiano. de lá. Sim. Então, para você ir, quando você quis essa experiência, Mudança. essa mudança, você se cercou de pessoas assim que conhecidos Conhecidas. dele, seus e tal. Como é que foi assim essa Sim. conversa? Eu vou chegar e aí vocês me levam para tal lugar e aí você já saiu daqui com o emprego mais ou menos Já, esquematizado lá. Como é que já. foi essa parte assim? Porque eu acho interessante para quem tá assistindo saber esse Uhum. tipo de coisa, assim, o que que é legal a pessoa já ter engatilhado lá no IPU, algo do gênero. É importante você buscar saber, né, adequadamente aonde você vai, ou o que você vai fazer ou com quem, Uhum, né? Porque a gente vê por aí muitas coisas acontecendo, uhum, né? Pessoas que estão enganadas, né? E isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, uhum, né? Porque acontece muito. Mas, tipo assim, eu conheci aqui no Brasil mesmo, na casa dele, já uhum, saí, conversamos aqui, a esposa dele brasileira, então saímos daqui com tudo já esquematizado. certo. Eu já tinha esses outros amigos que me esperavam lá quando eu cheguei em Milão. Fui até, viajei junto, Giuseppe, nós fomos juntos, né? Eu não fui sozinha, fui com ele até lá. E de Uhum. lá a gente foi, Giuseppe continuou para a casa dele e eu fui com esses dois outros amigos para Grumitz, aonde eu fui trabalhar. Tá, Entendeu? Assim que foi. Já fui com um lugar de trabalho, lugar para morar, tá. entendeu? E aí você ficou na Alemanha, você ficou Fiquei na nesse lugar Alemanha, 5 meses. 5 meses trabalhando, morando com outras pessoas diferentes, italianos, polonês, uma portuguesa também, que trabalhavam juntos. Todos trabalhamos juntos nessa gelateria italiana.
E Sim. ali a gente fazia copas, né, de sorvetes decoradas, né? Foi muito duro esse início, né? Porque você não tem experiência nenhuma. Sim. Você vai e aprende ali na marra, E em digamos outro assim. país, E ainda por isso cima. em outro país, outra língua. Eu não falo alemão, Eu ia perguntar isso tá? agora. Como é que foi, Não, eu assim? falo e eu parlo solo italiano. Alemão, inglês, o pouco que eu sabia, eu misturei com alemão e aí fiz uma confusão, porque Mas eu convivia muito resolvia. com italiano. Resolvia. Minha filha, a gente resolve tudo através de mímica e também estudando ali, tempo que eu tinha, um pouquinho, estudava o suficiente para o trabalho. As Entendi. palavras mais importantes, né, Uhum. os cumprimentos, né, os agradecimentos, que é o fundamental, Sim, né? sim. E os números necessários para o trabalho. Então, foi assim que eu fui aprendendo, e até um pouco mais o italiano ali do que o próprio alemão. Mas, assim, Hum, super interessante. Né? Achei a língua alemã também muito interessante. Quando eu vim ao Brasil, eu até fiz um pouco de aula particular para tentar entender e aprender mais o alemão, entendeu? Mas sim, depois não dei continuidade. Porque uhum, eu morei, digamos assim, de 96 foi a primeira vez que eu fui, uhum. até 2001, janeiro de 2001 fora. Mas Certo. assim, um fora meio lá e meio cá. Tipo assim, 9, 10 meses lá, 2, 3 meses aqui, no período de verão aqui e inverno lá. Então eu Entendi. fugia um pouquinho do frio, entendeu? Espertinho. É, claro. E vinha para cá curtir a cidade, as pessoas, enfim. Uhum. E na Alemanha, assim, o que eu posso te dizer, Mas quanto quando eu tempo cheguei, você ficou nesse lugar, 5 meses, mas depois você morou em outro lugar da Alemanha? depois eu morei 10 anos depois, Hum. entendeu? Nós vamos chegar lá. Ah. O que eu quero dizer dessa experiência, que eu acho que é importante, o que a gente traz para a nossa vida, né? Que tudo que você faz, você aprende, você leva consigo, né? Foi assim a força que eu adquiri no dia a dia ali, Uhum. porque não era fácil. Você, a gente aqui no Brasil faz as coisas um pouco mais lentamente, né? Ah, tá, tudo bem, daqui a pouco, ou mais tarde, amanhã. A gente tem essa tendência de ser mais lento. Uhum. Lá não, as coisas são rápidas. Então, se você não é rápido, você está fora, né? Esse Eu, lento talvez seja um pouco mais no estado do Rio, talvez, né? é, Porque, assim, acho é. que São Paulo São é um pouco Paulo já mais já é mais assim rápido. É. correria. Então eu sempre costumava dizer, aqui eu era um pouco depois, né? Passei a ser um pouco rápida demais, querer Uhum. demais, enquanto que lá Acelerada. eu era enquanto que lá eu era devagar. Sabe? Então, até o Tico e Teco às vezes entrava em conflito, porque são realidades diferentes, né? Aham. E às vezes você faz uma comparação. Uhum. E então lá, assim, eu digo que foi bom, foi bom. Eu acho que vale a pena todas as pessoas que querem ter uma experiência fora, se tem essa oportunidade, que façam, porque te acrescenta, te fortalece muito como Uhum. pessoa, como indivíduo, Sim. entendeu? Uhum. Te mostra-se uma outra realidade que você de repente não acha possível ter, sabe? São as coisas que funcionam bem, a Uhum. organização. A Alemanha é um país muito bonito, de lugares, cidades muito bonitas pelas quais eu passei. Uhum. É, tudo muito limpo, entendeu? As Uhum. pessoas são responsáveis, mais organizadas, né? Sempre tem um lado bagunçado também, isso é Sim, normal. claro, claro. Mas assim, de um modo geral, Hum. é bem interessante. Foi bom ter observado isso, Em sabe? comparação E com o Brasil, o que que você acha que foi mais chocante em relação a costume? a costume,
em relação ao Brasil, você fala assim, a vivência, os Hábito, hábitos. ou então lidar com pessoas assim. Porque, pelo menos aqui do Brasil, o alemão tem fama, não sei se no mundo inteiro, tem fama de frio. Então, você trabalhava com atendimento ao público. Então, como é É, que era, assim, em relação aos costumes, mas também o relacionamento, assim, com pessoas, né? Trabalho e tal, na aham. vida. Então, na Alemanha, eu posso te dizer o seguinte, o que eu observei, né? Eu morei na Alemanha em 96, nessa cidade. Aí, antes de falar nisso, eu quero dizer, 10 anos depois, eu quis fazer uma nova experiência. Já estava no Brasil, Uhum, larguei tudo aqui para retornar para a uhum. Alemanha, saí daqui com um trabalho já garantido também, numa outra 2006, então. gelateria, 2006, na época da Copa, que Tá. foi na Alemanha. Uhum. Então, peguei essa Copa lá, esse agito todo, enfim. E eu vi que eles são muito preocupados, eu achei, com a família, entendeu? Mais do que Tem aqui? essa. Não que sejam mais do que aqui, mas eu senti muito, observei muito isso, essa questão. Tem uma certa independência, tipo assim, a divisão das coisas, tem esse lado também. Entendi. Né? Aqui o homem, de certa forma, é mais cavalheiro em relação às coisas, ao prover, ao pagar. Lá tem essa coisa mais assim, pelo que eu senti, né? A divisão. Tem os Uhum. dois lados, entendeu? Tá. Enfim. Mas, assim, é um povo que pode ser frio. Acho que depende muito, porque pelo clima, o clima influencia muito a pessoa. Eu acho que nós somos um povo mais solar, como Uhum. dizem. Né? O que falam do brasileiro? São pessoas solares, estão sempre sambando, né? Tem aquela coisa do samba, né? Do futebol. Então, quer dizer, são mais assim, calientes, digamos. Né? Uhum. Mas o que falta um pouco, de certa forma, no europeu, né? Entendi. Dependendo da localização, entendeu? Acho que o clima influencia isso daí. Você acha que eles então têm uma boa visão dos brasileiros? Alguns Ah, sim, fala. Bota pra entendeu? fora. Não, olha, eu posso te dizer que eu fui uma pessoa que tive sorte, porque por onde eu estive, eu encontrei pessoas legais, Que bom. entendeu? Eu tive, por exemplo, nesse primeiro trabalho aí, eu conheci uma pessoa, uma amiga, que é minha amiga até hoje. Ela até faz aniversário hoje, eu liguei para ela, adora. Nós trabalhamos juntas nessa gelateria e nossa amizade permanece até hoje. A gente trocava presentes, eu mandava para ela para a Itália, ela mandava para mim. Ela teve aqui no Brasil, ficou aqui um tempo de férias. Eu tive com ela na Itália, conheci os filhos dela, que hoje são os rapazes enormes, lindos. Então, quer dizer, são amizades que eu conquistei que isso me enriqueceu, me trouxe muita alegria, assim como outra que eu conheci, que permanece até hoje, que é a Mônica, entendeu? Também conheci nesse trabalho, porque no ano seguinte eu retornei para trabalhar nesse lugar, só que eu não fiquei. Aí eu fui para a Itália em 97, entendeu? Entendi. Mas assim, em 96 eu trabalhei lá e o que eu pude ver é a questão da gente ter resiliência, né, que eu acho que é importante para Uhum. você se adequar àquele meio onde você está. Né? Força. Eu lembro que eu tomava muito Guaraná. Eu levei Guaraná em pó. Tomava muito Guaraná para poder ter forças, porque às vezes você parece que vai, sabe, será que eu aguento? Tem que aguentar. Se eu me propus a isso,
Eu Uhum. sabia que era um tempo, então Uhum. eu fui até o fim, entendeu? Tive apoio da minha mãe, a gente trocava muita carta, naquela época era carta, né? Aham. Carta mesmo. Aham. Então, a alegria de receber uma carta, de escrever para as pessoas, ou de receber alguma coisa de alguém, você criar aquela expectativa. Então, tudo isso te faz lembrar, te faz assim superar aqueles momentos difíceis, porque tinha momentos em que eu trabalhava chorando, tipo assim, gente, eu não aguento mais de Uhum. tudo que eu estou passando. Mas aí, no fundo, vinha, aguento. Se eu me propus a isso, eu aguento. E depois daqui, eu vou passar um mês na Itália de férias. E foi o que eu fiz, Aham. né? Terminou setembro, outubro de 96, eu fui para a Itália encontrar o Giuseppe, né? Hum. Voltei para lá, voltei com os meus amigos que foram me buscar, a gente passeando. Fui para lá porque eu tinha um propósito também, de buscar o local onde meu avô nasceu, de ir Hum. até a casa onde ele morou, porque quando eles vieram para o Brasil, ele nunca mais retornou, faleceu e ele tinha vontade de retornar, né? Entendi. E não pôde fazer isso. Eu fiz isso por ele. Peguei as informações, aí com o Giuseppe saímos viajando no motorhome dele, porque lá as pessoas usam muito isso, né? Agora no Aham. Brasil também está se usando bastante, Aham. Na mas naquela pandemia, então, época. virou febre agora. Então, verdade, vi isso daí. E aí, muito legal, né? Sim. É cômodo, né, para quem quer viajar e tudo, vai É mais parando nos barato também, lugares, né? de certa forma, é isso aí. Aí fomos para Toscana, que meu avô é da Toscana, né, em busca desse lugarejo, que era na serra, no alto lá, né, da montanha, onde ele morou, que é na província de Pistoia, né, Pupilho, e fui na casa onde ele nasceu, né, ver onde ele nasceu. Encontrei um primo dele, tinha 82 anos na Que época, que me máximo. contou lá uma história. Fui na casa deles, almocei com eles, ele e a senhora dele na época, conheci a família um pouco, conversamos, trocamos ideias, sabe? Assim, foi bem, bem legal, foi bem assim gratificante poder trazer isso e mostrar para minha família aqui, Sim, eu ia né? perguntar isso. Como é que sua mãe reagiu? Assim, eu imagino que você deve ter falado isso em carta para ela antes, né? Obviamente, de chegar aqui. É, Mas como é que foi assim as suas descobertas do que você passou para ela? Qual foi a reação dela? olha, a gente até se falou, né? Porque eu já estava vindo embora no Ah, final tá. do mês, né? Uhum. Chegando aqui, não, faz tempo, né? Não me lembra-se muito. Mas assim, eu falei com ela, eu vou te levar um dia lá, né? E eu levei. Quando eu fui morar na Itália, em 97, ela foi me visitar. Ah, que Ela, minha legal. irmã, mais duas pessoas. E aí nós fomos até lá, onde ele Ah, nasceu, levei para ela conhecer, entendeu? Fizemos esse pequeno passeio até lá. aí E foi você já muito, guiou todo muito. mundo, né? Porque aí você já É, conhecia. já Legal. conhecia, fui com uma outra pessoa, e a região da Toscana é muito bonita, né? Quer dizer, toda a Itália é maravilhosa, né? Eu sou Uhum. suspeita para falar. Mas Enfim, deixa eu voltar um pouquinho. Na Alemanha, quando você ficou esse tempo, você já saiu daqui programado tempo, vou ficar tanto tempo na Alemanha, depois vou para a Itália ficar tanto tempo, e aí depois disso sim. você voltou para o Brasil? Como é que foi? Sim, foi isso aí mesmo. Eu comprei uma passagem de 6 meses, Tá. né? Que você pode comprar de 3, de 6, enfim. Uhum. E para ficar 5 meses, foi até final de abril, nesse período eu estava lá. Final de abril até final de outubro, que dão 6 meses mais ou menos, né? Certo. E isso. E aí eu trabalhei esse período até final de setembro, né, nessa primeira vez. Em outubro eu fui para a Itália e fiquei um mês lá, praticamente. Melhorei o meu italiano, porque nada melhor do que você vivenciar
né, para aprender a língua ou os costumes de um local. Você está ali presente, né, e eu pude observar isso, talvez por isso dizem que eu falo bem italiano. Agora não tenho praticado muito, a gente acaba esquecendo um pouco, Fica um mistura pouco aí. enferrujada. Mas assim, que eu falava bem, que falo bem, né? Porque acho que é pela convivência que você tem, né? De você estar ali no local, aquilo vem para você, pelo menos veio para mim naturalmente. Né? E eu acho que isso acontece com todo mundo que vai, por isso que é feito os intercâmbios, né? Sim, sim. Existem para justamente você reforçar o seu aprendizado, né? Porque eu comecei a estudar sozinha. E aí lá eu aprimorei isso daí, entendeu? Legal. Quando é interessante que quando na Alemanha a gente se reunia com os amigos que você vai fazendo, saía do trabalho, ia num pub beber alguma coisa, ou um bate-papo assim informal, era assim, juntava polonês, alemão, italiano, turco, português, iugoslavo, aquele pessoal e a mistura de línguas. Né? E como é que você fala? Eu, tadinha, o italiano, uma palavra ou outra em inglês, o português e o dicionário alemão na mão para me comunicar. Tinha gente também que tinha dicionário e a gente ia se falando. Eu falava uma frase que começava com o italiano, uma palavra em alemão, uma palavra em inglês, e no final dava tudo certo. Então tá ótimo. Olha, o Rogério tá super Entendeu? participativo aqui, Rogério Sarti. Ah, meu Ele, amigo, lá de Cabo ele Frio, tá falando poliglota. poliglota, metida. Já mandou várias Ah, mensagens. Ah, mas ele é aí, um grande amigão meu também. ah, Querido. é do mesmo grupo. É. Então, mas aí depois você voltou para o Brasil, depois dessa Então, aí fase. dessa aventura toda, eu voltei para o Brasil, né, que já era novembro, Uhum, dezembro, janeiro, fevereiro, e comecei a me organizar para retornar uhum, para a Alemanha. uhum, Né? E aí eu fui para a Alemanha para ficar lá. Só que algumas coisas aconteceram na minha vida que me levaram para a Itália. Então, eu da Alemanha eu fui para a Itália, entendeu? E fiquei lá esse Isso em que período ano? todo. 97 fui para lá. Até. 2001, janeiro de 2001. E Uhum, lá eu já trabalhei em boutique, né? A adaptação também foi um pouco difícil, não tanto quanto na Alemanha, porque era hum, uma outra situação, né? Eu já me familiarizava com a língua, tinha entendi. amigos ali, Uhum, entendeu? Então foi mais fácil passar por essa experiência. uhum, Eu digo que tudo tem o seu lado bom e lado ruim, claro. né? O lado bom é você conhecer pessoas, que eu acho que é incrível você ter essa Uhum, oportunidade de conhecimento, não só sim, pessoas, né, que possam te enriquecer, mas lugares, ver a história, né, ao vivo, digamos sim, assim, sim. porque você encontra muitas coisas, né, que você, poxa, olha isso aqui, né, museus, igrejas maravilhosas na Itália, né, Roma com aquele com, com, com tudo, né, a céu aberto, digamos assim, já é uma própria história. Coisa que a gente Enfim, estuda no colégio, a gente, né? No é caso da Itália, ver, pode ver. pode ver, né? E fora que é um país onde, sei lá, as pessoas são mais assim, tem empatia com o Brasil, né? Itália, Brasil, sempre tem, né? E isso é gratificante, né? O conhecimento que você faz, o aprendizado que você tem, Uhum.
né? Aí já foi uma outra realidade, eu estava numa outra condição, né, de trabalho, já no nível, com pessoas, lidando com pessoas de um nível mais elevado. Uhum. Né? A cidade onde eu morei, Riccione, todas essas cidades, tanto Grumeti quanto Riccione, são cidades praianas, cidades Hum. turísticas, né? Então vem pessoas de vários lugares, né? Uhum. Do mundo todo, praticamente. Né? E ali você convive com essa mistura de línguas, você anda, você fica ouvindo cada hora uma língua diferente, pessoas diferentes, bonitas, estranhas, é tudo junto, junto e misturado, entendeu? Aham. Então isso é fascinante. Eu acho Sim. que é assim, é uma outra realidade, você parece que está viva, você vive, entendeu? Uhum. Coisas que às vezes para a gente aqui é algo que é muito distante. O que acontece aqui paralelamente a essa vida que nós temos, Uhum. entendeu? O que acontece no mundo todo, Sim. né? Hoje em dia tem uma coisa que é genérica, que é a questão da pandemia, né? Mas assim, falando de um modo geral, são muitas coisas que você vê, que você encontra. Então, isso eu acho fascinante, Uhum. entendeu? E você consegue fazer essa comparação assim entre esses costumes? O que que você mais estranhou, ou que você ficou mais confortável? Você falou que os italianos são mais afetuosos, não? Você usou um termo de mais receptivo, Empatia. empatia, isso. É, Eles são mais empáticos do que os alemães, seria isso? O que mais você acha assim que tem de diferença assim, brasileiros, alemães, italianos? Qual o contraponto que você faz assim? A gente é mais isso, alemães são mais assim, italianos são mais assim? é aquela coisa, né? O brasileiro, eu falo por mim, eu sou uma pessoa espontânea, Uhum. né? Na época, acho que até de certa forma um pouco ingênua, no sentido de que boba, no sentido de que sem a experiência, a devida experiência, né, que a gente adquire posteriormente vivendo num país assim. Aí a gente pensa, poxa, se eu, se eu tivesse essa cabeça hoje, naquela época, né, a gente tem isso daí, Sim, seria sim, sim. diferente. Então por exemplo, eu senti na época, pela minha espontaneidade, pelo meu jeito de ser, porque nós somos afetuosos, Uhum. né? Aquela coisa do abraçar, do beijar, Sim. né? As pessoas podem te confundir, né? Por isso. Entendi. Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu senti um pouco isso, né? Não com os meus amigos que já me conheciam, Claro, né, claro. e que eu tinha um contato, mas assim com pessoas estranhas que por acaso você conhecia, né, e que poderiam te interpretar mal, até porque de certa forma o brasileiro, a brasileira tem uma fama, ou pelo menos tinha, né, e a Uhum. gente tem que ter muito cuidado com isso, Mas né, isso, muito mais cuidado os mesmo. alemães, você notava essa Não, certa. mas na Itália, foi Mais na onde eu vivi Itália. mais. Tá. Não, na Itália mesmo, onde eu vivi mais. A Alemanha, a gente, foi muito trabalho, então eu não tive muito tempo para conhecer pessoas, conhecer lugares. Era trabalho, o foco era esse mesmo. Tá. E dormir, acordar, trabalhar, tipo assim, descansar um pouquinho e olhe lá, Uhum. sabe? Mais ou menos assim. Uhum. E como é que você Né? falou dos italianos? Como é que eles veem a mulher brasileira, já que você comentou? Qual é a Então, fama? não, depende, né? Depende da região, né? Depende de como você se apresenta, né? Porque tem o brasileiro essa questão da mulher, do das pessoas que vão em busca de alguma coisa, entendeu? Então
pode haver interpretações diferenciadas de como você se apresenta, entendeu? Uhum. É meio assim difícil te explicar, te dizer isso assim mais detalhadamente. Aham. Mas há uma certa assim, hoje eu não sei mais muito como é que está isso. Hum. Eu te digo, eu observei isso em alguns momentos da minha vida lá. Mas, Hum. de um modo geral, eu sempre encontrei pessoas assim que me acolheram, que eu tive assim laços, né, até hoje, entendeu? Passei por dificuldades, mas dificuldades assim emocionais, Tá. né? Porque o lance de você estar fora a questão de você é, sentir a falta do aconchego Uhum. brasileiro, né? No caso da família. Sim, sim. Então tinha esse lado, né? Entendi. Tipo assim, na Alemanha eu ficava ansiosa esperando o domingo, que era quando eu ligava para minha mãe para falar com ela, Entendi. né? Era um dia que eu tirava. Se durante a semana eu sentia alguma coisa assim, aí eu pegava o telefone e ligava. Mas assim, era aquele domingo, era o dia de eu ligar para ela e conversar com ela, ligar Entendi. aqui para o Brasil. Uhum. Na Itália, era já mais fácil naquele período, né? Já tinha mais, já estava com o meu celular, né? Fazia ligação, Uhum. era uma outra situação, telefone em casa, então estava mais próximo e tinha Tá. mais os amigos, Uhum. entendeu? A Rita, sua E, irmã, tá falando ah, aqui que os italianos são gatos e gentis. Ela disse também que a aham, brasileira na Itália faz sucesso, os italianos adoram e que eles sim. adoram a morenice da mulher brasileira. É Confere? verdade. Confere. Ela sabe tudo. Ela quando teve lá e passou, elas passaram 20 dias comigo, né? Passeamos e tudo, levei para conhecer alguns lugares, conhecemos alguns lugares juntos. Ela adorou, ficou fascinada, porque a gente quando sai assim, todo mundo quando viaja, eu trabalhei com turismo, quando eu voltei para o Brasil e resolvi ficar de vez em Uhum. 2001, eu comecei Até a no próxima depois aventura? é, eu comecei a trabalhar com turismo por acaso, né? Talvez pelo fato de ter morado fora, de conhecer alguns lugares, Uhum. eu entrei por acaso no turismo. E Uhum. fiquei 14 anos ali trabalhando com turismo, como agente de viagens, Uhum. né? E assim, podendo conhecer outros lugares também, né? Até que cheguei a um ponto de interromper de novo essa minha história aqui no Brasil e falar assim, não, vou mudar de novo, né? E foi quando em 2006 eu voltei, mas aí eu falei assim, não, eu vou para a Alemanha primeiro, porque eu consegui ir lá, vou trabalhar numa gelateria de novo, para eu ver qual vai ser 10 anos depois, se eu vou estar Uhum. com toda a carga ainda, Uhum. né? Porque já não era tão novinha, eu fui a primeira vez com 26 anos, né? E retornei 10 anos depois, quer dizer, é um tempo considerável. Sim. E aí fui para uma outra cidade perto de Hannover, a cidade de Hamelin, Hameln, Hum. né, que é a cidade onde tem o conto do flautista. Não Hum. sei se você conhece, já ouviu falar. É uma cidade turística também, Tá. e ali fui trabalhar também numa gelateria e tudo, convivendo com pessoas de outras nacionalidades, né? O interessante é que por onde a gente vá, pelo menos falo por mim, Uhum. eu sempre tive o amparo de pessoas que pudessem me ajudar quando necessário. Então, quando você tem essa oportunidade, isso é muito bom, porque quem mora fora, quem já morou, né, muitas pessoas passam por experiências ruins, Sim. difíceis, né? Eu posso dizer que, por ser cidadã italiana, eu não tive problemas para trabalho, porque senão não poderia trabalhar, Hum. né? Porque você tem que ter tudo certinho. Ali é aquela coisa.
se você não tiver tudo certinho, né, e se você for trabalhar ilegalmente e te pegarem, né, você está com problema, quem te contratou está com problema, então eles têm muito cuidado em relação a isso, Sim. entendeu? Então, principalmente no lugar público. E eu tive essa sorte de ter toda a documentação, né? Uhum. Quando eu fiquei na Itália e morei lá, eu tirei o restante da minha documentação, minha identidade, carteira de Uhum. motorista, meu código fiscal, título de eleitor, digamos assim, para votar. Eu voto, quando tem Uhum. alguma coisa lá, eles mandam para mim, aqui no Brasil, Uhum. né? Porque eu estou lá como se fosse italiana, vivendo a Lestero, né? Ah, Fora tá. do país. É. Uhum. Então, eu tive essa oportunidade, como é que eu posso dizer? Esse privilégio de Uhum. encontrar pessoas que me apoiassem, né, que me dessem a mão quando eu precisei. Uhum. Uma senhora, por exemplo, nessa cidade onde eu fui em 2006, eu fiquei mal, fiquei doente, tive problemas, né, de garganta, né? Fiquei 3 meses ali trabalhando e depois retornei para o Brasil. Não dei continuidade na minha história, que eu gostaria de ir para a Itália e ficar lá, Sim. porque eu tive medo, né? Quando você está longe da família, quando você está sozinha, e ali eu estava totalmente num lugar estranho, com pessoas Uhum. estranhas, entendeu? Você se assusta, Uhum. né? E se acontecer alguma coisa, como é que vai ser? Uhum. Entendeu? Então você pensa 2 vezes, pensa na família, pensa em você, e foi o que eu fiz, né? Uhum. Aí voltei, né? Voltei. E comecei de novo a minha vida, voltando para o turismo. Aí fiz uma outra faculdade que é administração. Eu já tinha uma de letras, né? Uhum. Tem essa formação professora e administradora, enfim. E agentes de turismo, de viagem. E voltei aí, trabalhando com tudo. Você não voltou mais Até. depois, por enquanto. Não, para ficar não. Eu tive lá Sim, mas eu tô falando agora. morar. Morar, não. Morar, por enquanto, não. Tá. Não sei ainda. Não sei ainda. Ó, o Tem Rogério gente, disse muita gente. aqui que E o nós, livro? ele falou assim, nós brasileiros com sangue italiano somos melhores. Ó, a ponderação dele. E eu quero que Ah, você conte porque a sua irmã Rita contou aqui, deixou um comentário. Levei um tapa na bunda dentro do Coliseu, o italiano da Nadir. Eu quero histórias, Cristina. meu Histórias. Deus. Mas antes, deixa eu responder a Ari, que a Ari está aqui. Ele está Ah, perguntando se pode fazer pergunta. Claro que pode, não só a Ari, mas ele já qualquer fez. outra pergunta. Ele está perguntando, e o Depende da livro? pergunta, Ari. Saudade de você. Ele está perguntando, e o livro? Quando vai sair? Olha, Ah, o eu não Rogério sei que falou livro é aqui. esse. O Rogério falou assim: vou ganhar na Mega e resolvo isso. Rogério, você está muito engraçadinho. Eu quero histórias. Então, Perrengues, coisas que você passou engraçadas, coisas que você não entendeu, depois você foi entender o que tinha acontecido. Eu quero casos. Esse negócio da comunicação é uma coisa que te leva a certas situações, né? E a Certo. gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu devo estar Aham. regalando muito o olho, né? Porque o Não tem pessoal fala, problema você não. regala muito o olho. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, quando a gente se reunia, né, como eu comentei, juntava aquela turma, na época, na Alemanha, eu arrumei um paquera que Hum, ele falava alemão ou a língua dele, né? Ele era iugoslavo. E eu hum. falava português e italiano. Nossa, que Aí, comunicação boa! é, o livro, ele comprou um dicionário português, Ah, né? Em português e eu tinha um em alemão. Então a gente se falava através do livro, né? Muito engraçado isso. sensacional.
demais. E fora o restante da turma que se reunia e ficava aquela bagunça, né? E às vezes eu não entendia nada, então eu ficava quieta, que é melhor a Uhum. gente ficar quieto para poder não falar besteira, né? Sim. Então, e, e assim, de Mas já histórias teve alguma assim, vez que você entendeu uma coisa e era outra, e você, tipo, respondeu um negócio que não tinha nada a ver com o que estavam falando? Algum então, uma mico que você vez pagou assim? paguei um mico, Ah, sim. vamos lá. Digamos que eu estava com a minha amiga e mais um amigo nosso lá, ele era até polonês, mas entendia o italiano, porque tinha muitos italianos, né? Então, na Alemanha tem muitos italianos, muitos restaurantes italianos, pizzarias, sorveterias, que os gelatos italianos são maravilhosos, né? Enfim, então, muito italiano e se falava muito assim, essa língua. Aí uma vez a gente saiu do trabalho, né? Ele trabalhava do lado ali, e fomos tomar um drink, né? Eu tomei um drink que eu não me lembro o que foi, Uhum, e depois, na hora de ir para casa, a gente foi pela praia, que a gente fala Sulungumari, né? Pelo calçadão, digamos assim, uhum. nós três, ele nos acompanhando em casa, eu, ele e a Dora, e de repente eu comecei a ficar enjoada, né? Eu acho que eu vou passar mal, eu tô enjoada, meu estômago tá embrulhado. Dora é italiana. Uhum. Dora, tô enjoada. Eu não lembrava o que que era enjoada em italiano. Agora também nem me lembro. Eu tô enjoada. Ela, Macri, que coisa enjoada. O que que é enjoada? Falando italiano, preocupada, nervosa. E eu tô enjoada, Dora, eu tô enjoada, Dora, o Cri, que é enjoada? Que coisa é, que gesticulando. Aham. Aí, de repente, eu, Vomitou. sabe, vomitei. Vamos falar logo o Botou verbo, tudo pra né? fora. Botei tudo pra fora. Aí ela, isso que é enjoada, em italiano, né? Eu falei, isso que é enjoada. Eu tava mal, assim. Aí vai ela de um lado e o nosso amigo do outro me levando para casa porque eu fiquei mal, né, toda ruim. Ela, isso que é enjoada. Você agora aprendeu mais ou menos o mal-estar da situação. Essa foi uma, assim, que eu me lembro, porque são tantas coisas que você vai vivendo, e o Uhum. tempo, né, passa, são 25 anos atrás. Então, quer Sim. dizer, a cabeça hoje já. Aham. Uma outra situação foi de aeroporto. Gente, só para dizer para vocês, Cristina Ah, anotou as coisas. Eu tô vendo que ela tá lendo. Ela anotou, não, eu não tô porque lendo, senão não. Eu ela só ia tô. esquecer. Não, eu tenho que botar o óculos. Não, é porque é muita coisa mesmo. Ah, Então, me veio assim na tem cabeça, não, problema não, é só um não. ponto de referência. Ah, Mas que eu fiquei preocupada, eu fiquei preocupada. ah, Eu, assim, voo que eu perdi, né? O que é ruim você não saber uma língua, gente? Não hum, faça como eu. Estude o inglês, é uma língua muito importante para tudo, sim. né? Eu já fiz vários cursos e não finalizei ainda, né? Uhum. Ainda vou fazer isso, né? Quem sabe vou vivenciar isso, né? Nos Estados Unidos para poder aprender mais o inglês. Ó, o É Rogério te possível. conhece mesmo. Ele falou assim: com certeza tem uma agenda ali. Eu aposto com você, Rogério. Aposto com você. Ô, Rô, olha, hein, Rô, não me entrega não. É, então, é muito importante você ter uma outra língua, né? Aham. Eu sou grata, eu tenho gratidão por tudo que eu passei, de Uhum. bom, de ruim, porque acho que é super importante Sim. você agradecer por tudo, né? E saber falar pelo menos o italiano. Ah. Mas assim, eu já senti na pele no aeroporto, Hum. quando eu fui e o voo daqui saiu atrasado uma vez, eu tinha conexão para ir para Hanover, dessa Hum. segunda vez, Sim. né? Chegando lá, o voo já tinha ido, né?
era um voo da Varig que saiu daqui atrasado e chegou lá, saiu daqui 5 horas, com 5 horas de atraso, chegou lá, a conexão já tinha partido, as pessoas que iriam me buscar em Hannover estavam lá me esperando, E eu não tive aí? como me comunicar, e aí que minha amiga daqui falou com o pessoal de lá, que não sabia de mim também, todo mundo querendo saber de mim, onde é que eu estava, o que aconteceu com a Cristina Uhum. que sumiu, minha mãe já ficando desesperada, né? Tadinha. Enfim, depois que eu cheguei lá, e briguei no aeroporto, que eles tinham que dar um hotel, já que Uhum. foi culpa da companhia aérea, aí me acomodou no hotel para passar a noite ali com alimentação, e no dia seguinte me botaram no voo para Hannover, Mas você mas brigou em assim, italiano? não, eu fui no guichê da Varig e lá tinha como Ah, falar com alguém em português, senão tá. eu ia brigar em italiano mesmo. É, Mas né? assim, eu digo, para você ir até você chegar no local onde é que era, é muito complicado, porque Pedir você tem informação, né? que pedir informação, buscar. Eu sempre fui uma pessoa que tentei me virar, né? Sempre vou em busca de saber, Uhum. né? Então, tento me safar na boa, Uhum. sabe? É difícil, às vezes, é difícil, mas como dizem, quem tem boca vai a Roma, e eu já fui a Sim. Roma, então, através disso também. Aham. E aí, enfim, consegui. Uma outra vez de interessante, de história, que eu fiquei assim meio que assustada na hora, foi quando eu saí daqui, que eu estava indo para a Itália, eu falei assim, mãe, eu vou levar um pedaço de carne seca para minha amiga, para Hum. Marlene, que é a Ah, esposa do Giuseppe. tá. Vou levar carne seca. Ah, Porque brasileiro, né, gosta muito de uma feijoada, de uma aham. carne seca, no feijão. O Aí botou que eu uma fiz? carne seca dentro da mala. Certo. Botei a carne Hum. seca, embrulhei num papel bonitinho, num papel laminado por causa do cheiro, e botei no Sim. meio da mala, da bolsa. Hum. Beleza. Para quem acha que as malas não passam no raio-x, estão Ah, enganados. quem que não Porque lá acha isso? Todo embaixo. mundo acha. Na época eu não achava, não. Não, mas tem gente que não acha, não. Quando a história Enfim, acha começa, que. levei uma carne seca na mala, essa história vai ser sensacional. Aí tá, beleza, né? Subi no avião, tô lá sentando para poder aguardar o voo partir. Daqui a pouquinho vem o pessoal da Polícia Federal convocar eu e mais 2 pessoas, né, para descerem lá no, como é que se diz lá? No porão lá, porque tinha algo suspeito que eles gostariam de ver na mala. A vergonha começou aí. É, já Ah, começou aí, porque quando chamou e a gente saiu, eu falei assim, minha nossa, o que será? O coração já começa a bater, né, mais aham. fortemente. Descemos, aí eles passaram no raio-x, tinha lá um pacote meio estranho, fizeram abrir a mala, e aí eu falei assim, não, é uma carne seca, estou levando para uma amiga, ela está grávida, e, e eu quero, ela me pediu, então é um desejo dela, aí abri, Achando que ia eles comover os viram, policiais, dizendo que a mulher estava não, grávida. não, é porque eles acharam que poderia ser droga até, né? Aquele troço estranho Mas ali, no eles não raio-x. abriram? Então, eu abri, o papel laminado fica Ah, aquele, você só aquele abriu. bolo. Tá, Aí eu tá. abri, eu tive que abrir. Aí Aham. eles passaram de novo, sem o pacote, viram que era aquilo. Eu abri o pacote, mostrei a carne seca e falei: não, é para uma amiga minha, ela está grávida, me pediu para levar, por favor, não tem nada demais, é só isso daqui. No fim, eu consegui levar para ela, Que graças a Deus. bom. Mas, ó, o frio, o medo, que A assustado. vergonha de ter sido A retirada do vergonha, avião. ó. A senhora que desceu comigo, era 5 quilos de feijão que ela estava levando na Coitada. mala. Ó, a Cláudia tá É. falando aqui que ela já levou um coco para Paris. E ela disse que foi E tranquilo. foi tranquilo. Aí, interessante, um coco, É. é. Rogério tá Não é dizendo mole, aqui que não. foi tráfico de carne seca. Que você deveria ter falado que era jabá. Já, tá bom. Na próxima eu faço isso.
Então, essa foi uma outra história. E, recentemente, assim, o que eu posso dizer é porque não vem assim muito. Eu achei que, assim, foi uma coisa fofa que aconteceu comigo, como eu disse, né? Você faz amizades. Sim. Nessa cidade onde eu trabalhei na Alemanha, em Hanau, em 2006, eu sempre comi muita banana. Aham. Então eu comia banana, às vezes dava uma fome, ia lá, não tinha muito tempo de comer, comia uma banana para poder dar força, né? Então estava sempre com banana. Banana é Aham. fácil de descascar. Até Sim. hoje eu vou para algum lugar, levo uma banana, é fácil de descascar, você come. Uhum. Aí quando eu vim embora, né, que eu saí do trabalho, não estava bem, tudo, falei que vim embora. As pessoas com quem eu trabalhava eram turcas, era alemã e era o italiano também. Eu que fiz uma amizade legal, né, com essa turca, eu nem me lembro muito bem o nome dela. Pena que dela eu perdi contato. Eles me deram um álbum com algumas fotos nossas, um álbum bonito, com escrito ali, algumas coisas cada um escreveu, e uma banana de pelúcia. Eu falei, isso não acredito, eu ganhei uma banana. Eu até lembrei disso hoje, eu falei assim, gente, onde é que está a minha banana? Ela está guardada, a minha banana, amarelinha, bonitinha, com a carinha, sabe? Uma banana mesmo, achei assim muito fofo isso, sabe? Então, muito, muito Ah, legal. legal. E o que que É. você achou assim de você estranhou, teve mais dificuldade de se adaptar na Itália, que foi onde você ficou mais, né? É, Na Alemanha você falou que foi mais a questão do trabalho, né? O trabalho, ritmo. mas o ritmo, mas no final já estava fazendo tudo, Uhum, ajudando em tudo, já é aquela coisa, né? Quando você pega legal no ritmo, acabou. uhum, Porque lá é mais por temporada, né? Até fechava depois no inverno, porque lá chega até -10, -15 nessa cidade. uhum, E os postos turísticos fecham, né? uhum. Porque em pleno inverno não tem turismo. Sim. A mesma coisa em alguns lugares na Itália, Uhum, né? Por exemplo, Riccione, onde eu morei, é uma cidade turística que no verão nossa, muita gente de todos os lugares, de uhum, todos os países vão uhum, para ali. É um local super conhecido da Riviera Adriática, né? Fica ali no mar Adriático. uhum, E muitas boates, muitos lugares interessantes. Então, lota, muitos hotéis, que na época de inverno fecha a maioria, né, dos lugares e reabrem só no verão, quando uhum. começa a primavera, começa a vida, né? Agora está começando já esse movimento, Sim. né? Se preparando para o verão europeu. Uhum. Então, é, Dificuldade de assim, adaptação na Itália, o que que teve, assim? dificuldade na Itália foi alguns momentos em que eu me senti só, Uhum. entendeu? Porque eu não sou uma pessoa falsa. Uhum. E você encontra muito isso em determinados lugares. Uhum. Em Então qualquer lugar. ali, em qualquer lugar, mas assim, eu senti um pouco mais isso ali. Mas Talvez você por acha não ter porque você não era uma italiana, malícia. Talvez nascida? por isso. Por não ser dali, né, por Tá. não conhecer os costumes dali, Uhum. entendeu? Mas que aos pouquinhos você vai aprendendo, Uhum. né? Vivendo, sofrendo e aprendendo, Uhum. entendeu? Então depois é aquela coisa, você vai observando mais, Uhum. né? Fazendo uma análise do que você está passando, das pessoas, entendeu? E aprendendo a separar, né, o joio do trigo, Uhum. digamos assim, Mas você chegou para a poder sofrer você alguma viver. coisa deles, dessas pessoas Não, assim? não, 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 não. É a questão de observação do meio, Uhum. entendeu? E aí você vai vendo, vai, vai aprendendo, Uhum. digamos assim, Tinha alguma entendeu? coisa de muito diferente assim que você
achou estranho, ou propriamente assim, teve que se acostumar que era muito diferente daqui. Não estranho, mas assim, comida deve ter sido mole mole se acostumar. Ah, comida maravilhosa, adoro. Vinhos, queijos, nossa, tudo de bom. Ah, que chato. É muito chato. Olha, assim, para te dizer a verdade, não, assim, É muito parecido com o não me Brasil? lembro, não me lembro. Ó, para te dizer a verdade, dizem que o sul da Itália é bem parecido com o Brasil, Onde mais dizem que as assim, pessoas são né, mais expansivas, né? expansivas, isso, o sul da Itália. Eu não conheci o sul, né? Eu fiquei mais ali Tá. no centro-norte, perto da República de San Marino, que também é um lugar muito legal, né? É um país à Uhum, parte, no alto da montanha, San Marino, que eu uhum, conheci também. uhum, O que eu gostava dali os castelos que tem ali em torno, as histórias, né, medievais, né? uhum. Aqui a gente tem as festas juninas, né? Aham. Lá são as festas de setembro, outubro. Então, assim, é uma coisa que me fascinava, essa questão de Uhum, conhecer, de ver fazer o vidro, de ver fazer certas coisas que na época faziam, as pessoas vestidas uhum, conforme eram, entendeu? Essa uhum. representação. Assim, isso é super legal, isso é cultura, cultura Sim, ao vivo, né? sim, sim. Então, isso que é assim, era fascinante e que interessante também, Uhum. sabe? Cristina, se você tivesse assim que dar alguns conselhos para alguém que quer morar fora ou está pensando ou que já está com data marcada para ir, você falou esse lance da cidadania. Se a pessoa tem, tira tudo vai ficar mais fácil lá. Mas tem alguns outros conselhos que você daria assim? Tipo, coisas pequenas até. Olha, não faz isso, 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 porque não dá certo. Aqui funciona assim, lá não é bem assim. Ou faça isso assim, assim. Olha, eu acho depende muito de cada pessoa, Uhum, né? Daquilo que ela se propõe a fazer. sim. Você tem que ter uma motivação muito grande para onde quer que você vá, né? E uma força e uma fé também para que você possa fazer acontecer, né? Isso eu digo porque eu morei em alguns lugares, tipo assim, tinha momentos. Eu morei lá no local, assim, falando rapidamente, foi no hotel de idosos, Hum, né? Eu fiquei um período morando lá na época na Itália. Eu não estava, não através de um conhecido, de um amigo, de um dono desse hotel, que ele hum, transformou, tipo como se fosse um asilo para idoso, mas era um hotel de idosos. Então eu morei lá com esses idosos. Ele alugou um quarto para mim e eu ficava lá, trabalhava na boutique, mas morava lá. hum, E assim, foi um período é, bom, triste também, porque você via aquelas pessoas uhum, que estavam ali, né? Por outro lado, é vida, né? Você sempre aprende alguma coisa e isso foi gratificante. uhum, Quando eu estava assim, com um pouquinho de tempo, uma folguinha assim, eu até procurava ajudar, passear com um, né? Eles faziam dança, eu dançava. Tinha o vô lá, que era o pai do dono, de 92 anos, saía de bicicleta para tudo quanto é lugar e dançava com uma, dançava com outra. Então isso uhum, você vê como as pessoas são, os idosos são, né? uhum, Bem alegres. Mas, assim, por outro lado, tinha momentos em que eu me sentia muito só e cansada. hum. Então, é importante você contar com um apoio, ter um apoio emocional, Entendi. ou de alguém que possa te dar uma mão quando você precisar, como eu Uhum, tive lá também, essa ajuda também, entendeu?
e saber ser resiliente, Uhum. né? Saber se adequar ao ambiente onde você está, observar muito, seguir a sua intuição para saber com quem você vai lidar, o que você vai fazer, né? Brasileiro, quando vai para fora, não importa onde, faz qualquer coisa, né? Uhum. Corre atrás. Sim, Aqui no Brasil, não. Tem sim, vergonha disso, não faz isso, não faz aquilo. Mas lá fora sim, pode tudo. sim. Eu acho que a gente pode tudo em qualquer lugar. O importante é você ser uma pessoa íntegra, Uhum. né? Você fazer aquilo corretamente, você ter a força necessária para mudar, caso desejar, Uhum. entendeu? Então, eu acho que basicamente é isso. Tem que conhecer os costumes locais? Sim, é importante, Uhum. né? Porque senão você pode ofender com com a sua atitude, Uhum. né? Você pode ser interpretada mal. Sim. Então você tem que aprender, você tem que observar, você tem que conhecer um pouco de tudo antes, Uhum. né? Para depois ir em busca daquilo que você realmente deseja, Então seria sabe? assim, a questão da língua, né? É, Tô dando mais ou menos um resumo desses conselhos sim, seus, né? isso. A língua, estudar o domínio da língua, né? Estudar o local, a cultura local, saber como é que funciona lá. Ter essa Uhum. rede de apoio, né? Que você falou, Eu acho importante, né? Algum tipo de apoio. exato. Você comentou também do fato de sair daqui já tendo lá lugar que vai ficar, onde vai trabalhar, né? Se for o caso de estudar também onde, já engatilhado direitinho para não ser enganado. Você chegou a comentar isso no início, né? É. E a questão da Da cidadania. documentação, da documentação. Para você estar tranquilo, você tem que estar legalizado, Uhum, né? Eu posso te dizer, não tive problemas, porque poderia estar lá, como em qualquer lugar, né? O uhum. passaporte da Comunidade Europeia, então sem problemas, né? Para quem E não tem cidadania, é muito mais difícil, tem como conseguir? Você acha que é impossível? Conseguir, que eu digo assim, trabalho direitinho, né? Ou você acha que. não é a mesma coisa, Uhum, né? Você tem que ter uma autorização, você tem que ver como é que pode ser feito isso, né? Você tem que ter um visto, de certa forma, para uhum, estar lá, né? Ou de estudante, ou do trabalho, alguma coisa que faça esse link, né? entendi. Porque você não pode simplesmente ir para lá, pode, né? Como muitos fazem, vão para os Estados Unidos também, Mas vai ser mais mas difícil, assim, claro, vai ter corre sempre o problemas. risco, Uhum, tem entendi. problema. Que aí você fica difícil também para você ter uma assistência sanitária, né? Porque isso é muito importante, você estar num país assim, né? Uhum, Como a gente falando um pouco da parte do agente de viagem, uhum, né? Ele dá uma orientação nas coisas do local para onde você quer ir, uhum, né? Um seguro viagem é importante fazer, né? Por mais que você tenha uma assistência, por mais que você consiga lá estar, né? Você tendo um seguro, é um suporte que você tem a mais, então é uhum, importante você contratar um seguro, né? Eu uhum. viajei em 2019, fui para lá e apesar de ser italiana, que eu saio do Brasil com passaporte brasileiro, entro lá com italiano, saio com Sim. italiano lá, entro com brasileiro aqui, enfim. Uhum, Mas assim, eu fiz o meu seguro de viagem. Por quê? Porque também te dá uma garantia, né? Apesar de eu lá ter uma assistência, de certa forma, mas o seguro te deixa, né, segura, entendi. né? É melhor, Uhum, entendeu? Então, quanto mais você tiver calçada nessas questões, melhor você vai estar nesse lugar. Não uhum, importa onde esteja, uhum. entendeu? Entendi. E
Ah, fala, você ia falar Né, alguma coisa? basicamente, não, basicamente é isso aí, Aham. eu acho. Olha, me recomendaram fazer Hum. perguntas de cunho amoroso. Hum, Tem que eu já ter, sei Lívia. até, Pergunta para ela. eu já Não pode sei até quem te faltar. recomendou isso. Você não pode ser leve nas perguntas, entendeu? Então, Não, como eu sou uma pessoa que quer não, agradar o meu público, a pergunta que eu quero te fazer, isso como eu não sou uma vale. pessoa muito legal, eu quero te Ah, perguntar assim, como é que eram olha os só, italianos? Porque assim, qual é a fama dos italianos? Eles são mulherengo, galanteadores, né? Mulherengo. garantidor. Então, eu quero saber se isso tudo é verdade, se é mentira, se eles são românticos mesmo. Me conta se você deixou algum amor lá. Olha, o Rogério já está dizendo aqui que é furada. Ai, ai, olha, eu posso dizer que Hum. eu já vivi um pouquinho de tudo. Eita! In- Inclusive uma história de amor, assim, tipo, Hum. que começou no Brasil e acabou na Itália, entendeu? Oi! Mas, assim, foi bom, foi assim, o italiano, ele é galanteador, sim, ele é Uhum. romântico, sim, É tudo quando há um verdade. interesse, é verdade, quando há um Aham. interesse, realmente, eles, assim, acho que como todo mundo, né, vai em busca daquilo que quer, né, Entendi. até conseguir. Aham. Brasileiro também, eu acho, o Sim. brasileiro também, Uhum. tá? Qualquer um. Eu Uhum. acho que o americano também, entendeu? Gente, Mas, mas assim, são outras histórias. tá, São outras histórias, tá. Eu sou legal com tá você. bom? Vou ser gente boa com você. Obrigada, obrigada. Porque, olha, a recomendação foi que ela tem que contar tudo. Não, gente, não temos nem tempo para isso aqui, Não senão a dá gente para vai ficar aqui contar a noite inteira. tudo. Foram muitos Não dá para anos, contar tudo. né? Muitas Tem algumas experiências. histórias. A Ari Já tá falando contei aqui. algumas. A Ari falando aqui, Ah, olha, Ari, olha, se entregando. tá Não vendo? entregou nada até agora, Ari. Não Nada. entreguei nada. Vai sair ilesa. Saudades, saudades das nossas conversas, hein, Ari? Olha, a Ari tinha perguntado do livro. Eu não faço ideia de que livro que ele está falando. Você Eu sabe? também não faço ideia, não. Não tenho ideia Ari, nenhuma. deu ruim, Ari. Ari, deu ruim. Vai ver um livro que ele quer escrever sobre a sua história. A minha irmã, ela não vai falar, relaxa. Tranquilo, tranquilo. Não quero botar ninguém na parede aqui. É um Muito bate-papo para ficar obrigada. confortável. Isso. Deu até calor. E o Rogério falou aqui que ele sabe, mas não conta. Ah, Rogério, Rogério. Rogério, Rogério, A gente pode metido. fazer uma live com você. Eu posso te chamar aqui para você botar para fora. Mas, gente, Cristina, amei nossa conversa. Achei muito Eu, eu, legal. eu também. Eu acho que as pessoas eu acho interessante as pessoas ouvirem essas experiências, assim, mesmo tendo sido há muito tempo atrás, é interessante saber essas coisas, inclusive de uma pessoa que é cidadã italiana, né? Que é italiana, e qual a diferença disso? Porque às vezes a gente escuta muita história de gente que foi, que passou muito perrengue, mas existe um outro lado também. Não que você não tenha passado, mas assim coisas, perrengues no sentido mais burocrático, né? Envolvendo imigração, essas coisas assim. Também. Então, achei interessante você contar a sua história. Assim, você teve algumas dificuldades por um lado e por outras não, né? Uhum, assim. E lembrar que é importante, agora até esqueci do que eu ia falar, é a gente não ter a ilusão de que
eu vou lá para fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque a gente aqui é uma coisa. Uhum. Eu costumava dizer, eu venho para cá, parece que é uma vida, lá fora é outra, Uhum. entendeu? Se eu pudesse juntar o bom de lá com o bom daqui, seria maravilhoso, Uhum. né? Se pudéssemos fazer isso. Só que é Uhum. difícil, Uhum. né? Então a gente tem que tentar aproveitar o bom daqui, do nosso país, Uhum. né? Que é bom, apesar Uhum. de estar nessa confusão toda, Aham. com a experiência de lá, Sim. né? Porque aí sim você pode se encontrar, Uhum. né? E procurar fazer o que é melhor, Uhum. tanto aqui quanto lá, Uhum. sabe? Me corrija se eu É... estiver errada, eu acho que a hum, gente aqui recebe os estrangeiros de uma forma diferente. Ninguém recebe o estrangeiro em seu país da forma como a como gente brasileiro. recebe o estrangeiro aqui, É. independente da nacionalidade. Nós É, somos bem receptivos, né? né? Tem lugares na Europa que há preconceito, existe, Uhum, entendeu? Que as pessoas não te dão muita importância. Eu uhum, observei isso também. Eu tive, né? Eu morei na Alemanha, morei na Itália, mas eu estive uns dias em Mônaco, né? Fiquei em Nice, ia para Mônaco participando de uma feira por 10 dias. Eu tive na Suíça também, na parte de Lugano. Eu tive em alguns lugares, uhum, né, por onde passei, e você observa, né, agora tive Paris, você observa que as pessoas, assim, algumas são receptivas também, mas uhum, outras são mais reservadas. O uhum, europeu é mais reservado, nós uhum. somos mais dados, Sim, né? E nós gostamos de receber, é estrangeiro, a gente procura fazer e deixar da melhor forma possível, sim, né? sim. E lá já é um pouco mais assim, é, Com o pé atrás. diferenciado, com o pé atrás, né? Uhum. Devemos ser assim também, Sim, né? um Porque pouquinho de tem o cada coisa é bom sempre e bom. tem o ruim, né? Mas Uhum, assim, de uma forma equilibrada, né? Isso aí. uhum, verdade. Querida, muito obrigada por ter aceitado o convite. Adorei nosso Antes, papo. eu também. Ah, Eu queria ler uma frase que eu gosto ah, muito e me acompanha, de um ah. filósofo. Eu vou botar até o óculos para ler melhor. Cristina e a Pronto. caixinha dela de mensagens. É, isso. Tem que ter, né? É de um escritor e filósofo, Alain de Botton. Eu uma vez li essa frase e ela me acompanha, né? Não gravei, mas assim, gosto de lê-la. Uhum, Que fala sobre essa questão da viagem, do ser aonde estiver. Para viajar é preciso um coração calmo e uma mente satisfeita, além da consciência de que não poderemos resolver nossos males pela simples mudança de lugar. Então, se você tem alguma coisa para resolver, né, seja aqui ou seja lá, não é com essa mudança de lugar que você vai resolver, se não for primeiramente dentro de você. uhum. O problema vai Então, aonde você for, você for, né? Se você não resolver, entendeu? ele vai junto com você para E onde a você gente estiver. está aqui para se resolver, É isso aí. né? Com Ai, as nossas adorei. experiências de vida. Aham. Eu também. Muito bom. Beijo. Gente, muito obrigada por Espero que vocês tenha terem sido legal. participado. Foi ótimo. Obrigada para Foi Rita, para bom. o Rogério, todo mundo que esteve aqui, Ari, todo mundo que comentou, que mandou piada, que contou história, Isso é bom. e todo mundo que passou Eu por aqui também também. quero mandar um beijo para todo mundo, principalmente para os meus amigos que estão longe daqui, que eu falei, mas acho que pela mudança de horário, pelo fuso horário é Uhum. difícil. Ma un bacione per tutti voi e nostalgia di tutti quanti Ó. e così. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gratidão por esse momento.
A live vai ficar salva no IGTV, então se vocês quiserem Tá, assistir depois, quem quiser, se você quiser, Cristina, mandar depois para esses seus amigos, tá, pode mandar, porque vai ficar salvo ali no IGTV. Então tá bom, ok. gente. Até quinta-feira e Baixo. no próximo Fala Ousada. Beijo, Tchau, tchau. gente. Beijo. Tchau. Tchau.